a sabedoria do rei Salomão. Uma figura lendária, envolta em mistério e admiração. Na tradição judaico-cristã, Salomão reina como um farol de sabedoria, um exemplo para reis e líderes. Dizem que, desde muito jovem, sua capacidade de julgar com perspicácia era notável, como se tocasse a alma das pessoas. Dentre os muitos desafios que enfrentou, um caso singular ecoa através dos séculos, um verdadeiro enigma. O julgamento que pôs à prova não só a inteligência, mas também o senso de justiça do monarca. Imaginem só a cena: duas mulheres desesperadas, com um bebê nos braços, implorando por justiça. Ambas afirmavam ser a verdadeira mãe. Uma disputa amarga, carregada de emoções intensas, um nó difícil de desatar. A história, contada e recontada ao longo dos tempos, nos convida a uma profunda reflexão sobre a essência da justiça, sobre o papel fundamental da sabedoria na resolução de conflitos e sobre a natureza humana em sua forma mais pura. Diante do rei, o drama se desenrolava. As duas mulheres, envoltas em desespero, apresentavam seus argumentos, cada qual mais convincente que o outro. Suas histórias se entrelaçavam, criando um emaranhado de dúvidas. Era a palavra de uma contra a palavra da outra. Lágrimas sinceras escorriam pelo rosto de ambas, enquanto tentavam, com toda a força de suas almas, provar a maternidade. Uma delas, com o coração na mão, exclamava: "Meu filho, meu sangue." A outra, com a mesma convicção, rebatia: "A senhora mente, o bebê é meu." Diante daquela situação, como discernir a verdade? Como encontrar uma solução justa em meio a tanto sofrimento? A angústia tomava conta do recinto, a dúvida pairava no ar. O rei Salomão, observando cada detalhe, cada gesto, cada palavra, buscava em seu interior a sabedoria necessária para desvendar aquele mistério. A sala do trono, símbolo de poder e justiça, transformava-se num palco de emoções à flor da pele. A história bíblica, narrada no livro de Reis, nos coloca frente a uma dúvida cruel: como encontrar a verdade em meio a tantas versões? Em um julgamento, somos constantemente desafiados a separar o real do imaginário, a enxergar além das aparências. Muitas vezes, nos deparamos com meias-verdades, com versões distorcidas, com a manipulação dos fatos. Salomão, ciente da complexidade da situação, buscava uma forma de ir além das palavras. Ele sabia que a verdade, muitas vezes, se esconde nos detalhes, nas entrelinhas, nas reações mais espontâneas, como um fio de cabelo em um prato de sopa. A decisão não seria fácil. A responsabilidade, imensa. O peso da justiça, da busca pela verdade, recaía sobre seus ombros como um manto pesado. E então, num momento de pura genialidade, Salomão propõe uma solução inesperada que ecoaria através dos tempos. "Traga-me uma espada", ordenou. A espada, símbolo da justiça, mas também instrumento de guerra, causou espanto na corte. O que faria o rei com tamanha ameaça? Com a espada em punho, o rei determinou: "Corte a criança ao meio, dê metade a uma e metade à outra." A decisão, à primeira vista, parecia absurda, cruel, insensata. Um murmúrio percorreu a sala do trono. Mas, por trás daquela sentença, escondia-se a chave para revelar a verdadeira mãe, como um raio de sol que rompe as nuvens mais densas. A espada, instrumento de guerra, seria utilizada para revelar a profundidade do amor maternal. A reação das mulheres foi imediata, como um espelho que reflete a alma. Uma delas, tomada pelo horror, com os olhos cheios de lágrimas, implorou: "Não, por favor, não mate o meu filho. Dê a criança a ela, mas não a mate." A outra, com frieza, concordou com a divisão, como se o destino da criança fosse um mero detalhe. Naquele instante, a máscara da mentira caía por terra.
revelando a verdadeira face daquelas mulheres. A verdadeira mãe, disposta a abrir mão da própria felicidade para salvar a vida do filho, revelava a força inabalável do amor incondicional. A outra, movida pelo egoísmo, pela inveja, demonstrava total desprezo pela vida, um vazio aterrador em seu coração. A decisão de Salomão, por mais absurda que possa parecer, levanta um debate milenar. Ele foi justo ou sábio? Seria possível encontrar a justiça sem lançar mão da sabedoria? A justiça, em sua essência, busca a igualdade, a aplicação imparcial da lei, como a balança que busca o equilíbrio. A sabedoria, por sua vez, transcende as regras, buscando soluções criativas para alcançar o bem maior, como um rio que encontra seu caminho em meio às pedras. No caso das duas mães, a linha entre justiça e sabedoria se torna tênue, quase imperceptível. A divisão da criança, embora justa em sua literalidade, seria uma atrocidade. A solução, porém, residia justamente na reação que provocaria, como um fruto que só se revela maduro após a colheita. A justiça, como um pilar da sociedade, exige imparcialidade. É como um juiz que não vê cor, credo ou classe social, apenas a verdade diante de si. Independente da classe social, da origem, da crença, todos devem ser tratados com igualdade perante a lei, como peças de um mesmo tabuleiro. A justiça, cega para as diferenças, busca o equilíbrio, a equidade, a harmonia social. No entanto, a justiça humana é imperfeita, sujeita a falhas, a interpretações, a influências. A história de Salomão nos lembra da importância de buscar a justiça, mas também de reconhecer suas limitações, como um oleiro que molda a argila, mas sabe que a peça final pode ter suas imperfeições. A sabedoria, dom precioso, reside na capacidade de enxergar além das aparências, como uma águia que voa alto e enxerga a paisagem por inteiro. É a arte de ponderar, de analisar as nuances, de buscar a verdade por trás das máscaras, como um mergulhador que busca pérolas nas profundezas do oceano. Salomão, com sua decisão inusitada, demonstrou a importância do discernimento, da prudência, da capacidade de usar a razão e a intuição para encontrar a melhor solução. A sabedoria nos permite encontrar soluções justas e compassivas, mesmo em situações complexas, como um artesão que transforma a matéria bruta em obras de arte. A história do julgamento de Salomão transcende os limites da realeza, oferecendo lições valiosas para líderes de todos os tempos, de reis a pais, de professores a empresários. A capacidade de ouvir com atenção, de analisar as diferentes versões, de buscar a verdade com sabedoria e justiça, é essencial para uma liderança justa e eficaz, como um maestro que conduz sua orquestra a uma bela sinfonia. A história de Salomão nos inspira a buscar a sabedoria em nossas decisões, a liderar com compaixão e a construir um mundo mais justo, como um jardineiro que cultiva um jardim florido. A história de Salomão, embora antiga como as pirâmides do Egito, ressoa com força nos dias atuais. Em um mundo cada vez mais polarizado, onde a mentira e a manipulação ganham espaço, a busca pela verdade se torna cada vez mais urgente, como a necessidade de água no deserto. A sabedoria de Salomão nos convida à reflexão. Como podemos discernir a verdade em meio a tantas vozes? Como podemos ser justos em um mundo desigual? Como podemos construir um futuro mais promissor em meio a tantos desafios? O julgamento de Salomão permanece como um marco na história, um exemplo atemporal de sabedoria e justiça, como uma estrela que guia os navegantes em alto mar. A decisão do rei, ao mesmo tempo chocante e perspicaz, nos convida a questionar nossas próprias convicções, a buscar a verdade com compaixão
e a construir um mundo onde a justiça e a sabedoria andem lado a lado, como o sol e a lua que iluminam o dia e a noite. A história de Salomão nos lembra que a verdadeira justiça não se encontra apenas na aplicação da lei, mas também na busca pela verdade e na proteção dos mais vulneráveis, como um abraço que acolhe e conforta.